Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Então turma, muitos de vocês estão assistindo esse vídeo e o Corinthians já pode ter anunciado inclusive os seus 2 novos reforços. Trata-se de José Martínez, volante venezuelano, que está se despedindo, na verdade se despediu no sábado da Major League Soccer nos Estados Unidos, atuando pelo Philadelphia Union, que conseguiu a sua classificação para as semifinais da Leagues Cup, derrotando o Mazatlán FC nos pênaltis. E ele inclusive abriu a sequência convertendo o seu gol. O Martínez é um dos jogadores mais importantes do Philadelphia Union. Já trouxe para vocês aqui detalhes de quem acompanhou o futebol dele lá. Um primeiro volante muito mordedor, marcador, mas de vez em quando fazia os seus golzinhos, se desgarrava um pouco em direção ao ataque. Esteve na Copa América também, disputou vários jogos, tem várias partidas pela seleção venezuelana, a melhor geração de todos os tempos, né, considerada essa geração da Venezuela. E o Martínez se despediu com pompa, com honras da torcida, com a torcida lamentando inclusive a crônica local, várias notícias dando conta de que os caras estão lamentando realmente a saída dele do Philadelphia Union. Então assim, um jogador super importante nas últimas temporadas, ele ajudou o time a chegar nas primeiras posições da Conferência Leste, né, que é como o NBA, a Major League Soccer, né, você tem a Conferência Leste e a Oeste, depois eles se enfrentam e o Martínez trata-se de um jogador super importante que vem ao custo de 2 milhões de dólares, né, cerca de quase 11 milhões de reais, é um custo baixo se a gente comparar com outros mercados, outros jogadores, mas ainda assim um investimento, né, de um volante, um meio-campista que o Corinthians precisa nesse momento, com as lesões aí do Alex Santana, do próprio Maicon, Paulinho, saída do Moscardo, teve mais alguém que machucou, né? Enfim, agora tá me fugindo, é que o Ranieri também tá desfalcando o time nesses jogos aí. Enfim, e aí o Ramon teve que contar com os meninos aí, o Rian especialmente, que até subiu bastante, mas nos últimos jogos andou dando uma osciladinha aí. O Charles foi contratado também para ocupar o setor, ou seja, ele vai chegar numa posição onde há lacuna, onde há uma chance aí dele se firmar como titular. Isso tratando do Martínez, que deve chegar aí no início da próxima semana, no início dessa semana aí, no Brasil, para ser regularizado, treinar com os companheiros. Dá pra gente entender que ele vem jogando, então assim, não vai demorar a adaptação no sentido de ritmo de jogo, aquela coisa toda, ele pode chegar desempenhando, pode ser que ali na frente tenha uma conta física aí para pagar, né, na medida em que ele seguiu, mas na verdade eles já fizeram pré-temporada, ele participou de toda a pré-temporada dos caras, então ele já teve férias, ele está começando a temporada, né? Então eu não imagino que ele vá ter um déficit físico ali na frente, pelo contrário, acho que agora para a reta final do ano ele deve voar, e aí depois participar no final do ano de uma pré-temporada pelo Corinthians, se adequando aí ao calendário do futebol brasileiro. E o Héctor Hernández, o espanhol, de 28 anos, esse menos conhecido do grande público, ele já está no Brasil, chegou no sábado, já começou a fazer exames médicos e agora depende apenas da regularização para ser anunciado também como jogador do Corinthians. A gente está falando de um cara europeu que a documentação é diferente, demora um pouco mais. Essa documentação, ela reunida, vai para a CBF poder regularizá-lo no BID. Isso pode acontecer no início da semana, mas assim, ele não pode jogar contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana porque ele tinha que ter sido inscrito antes da fase de oitavas. Então agora só o Corinthians avançando que ele será inscrito nas quartas. Provavelmente esteja na Neoquímica Arena na terça-feira para, digamos assim, ser apresentado ao grande público, para assistir o jogo dos camarotes, das tribunas, já frequentar o vestiário. É muito comum isso acontecer, porque ele já está no Brasil, já está realizando exames e daqui a pouco começa a treinar, então ele pode marcar presença até para sentir o clima do estádio, ser apresentado a um espetáculo, né, um jogo do Corinthians com a fiel torcida presente em campo, que é sempre uma experiência, né? O Héctor Hernández, ele sendo regularizado, pode jogar Campeonato Brasileiro e aí vai ser inscrito nas quartas de final da Copa do Brasil e na próxima fase da Sul-Americana se o Corinthians avançar. E tem uma vantagem significativa porque venceu o Bragantino no jogo de ida em Ribeirão Preto por 2-1. O Héctor Hernández, ele tem 28 anos, ele vem do Chaves de Portugal, clube onde estava o Hugo Souza, que eu acho que é um bom catar, sabe? É uma boa bandeira, porque o Chaves foi rebaixado. O Chaves não conseguiu permanecer na primeira divisão de Portugal. Os caras até queriam que ele ficasse lá, mas terminou o contrato, ele decidiu seguir a vida dele, recebeu algumas propostas, entre elas do Almeria da Espanha, e analisou com muito carinho essa proposta do Corinthians. Ele livre no mercado, pode negociar os seus contratos. O Hernández, ele sempre jogou a sua carreira inteira
em clubes mais periféricos, digamos assim, né? Ele surge nas Ilhas Canárias, lá no Las Palmas, depois faz base no Atlético de Madrid, não consegue jogar com frequência no Atlético de Madrid, roda bastante pela Europa, em clubes espanhóis, acima de tudo, e estava no Chaves de Portugal, que, vamos combinar, né, tem um nível inferior, ainda mais um time rebaixado. Poxa vida, então as notícias são ruins, é o que eu estou falando. Se o Hugo Souza, que era o goleiro de um time rebaixado, chegou e está fazendo o que está fazendo aqui no Corinthians, porque a gente conhecia ele do Flamengo, e era um cara que até não estava pronto, visivelmente não estava. Foi submetido a uma pressão muito gigante, né, de você ser goleiro de um time como o Flamengo, com toda a torcida, toda a pressão que tem, toda a repercussão que tem, e ele realmente se perdeu por alguns aspectos e quase que a gente perde, né, esse jogador, né, porque muitos deles naufragam nesse tipo de contexto, né, o jogador sobe para o profissional numa grande equipe, a pressão é muito grande, a repercussão negativa, você não consegue performar e parece que você não vai dar certo. De repente ele é emprestado, o Flamengo segue a sua vida, né, com outros goleiros aí, né, hoje está aí com o Matheus Cunha, o Rossi, e tentou o Santos do Atlético Paranaense, esse também não rendeu, não vingou, né, acabou indo para o Fortaleza, onde é reserva, inclusive. Mas, enfim, o Hugo, né, foi emprestado para o Chaves, ganhou uma rodagem interessante lá e dá para ver que ele tem outro nível hoje, ele está numa outra maturidade. E eu acho um bom indicativo, porque a gente está falando do centroavante desse time, que marcou 14 gols em 34 jogos, que é um número expressivo. E aí, poxa, a gente precisa entender, mas por que o Corinthians está indo atrás desse cara? E aí, vocês devem conhecer o Arthur Quesada, que é um correspondente, um dos tantos correspondentes muito competentes da TNT Esportes, que acompanha futebol espanhol, especialmente, mas também português. E ele, num bate-papo com o André Henning, ele falou das características do Héctor Hernandes e do que o torcedor do Corinthians pode esperar. Eu achei muito interessante o material, porque é um olhar de quem viu. Eu confesso para vocês que eu não conhecia o jogador e não acompanhava o Chaves no Campeonato Português. Então é muito interessante esse relato de quem conhece um pouco mais a carreira do jogador. Ele fala que é um exímio cabeceador, é um cara que apara muito a bola aérea, mas acima de tudo é um cara técnico também. Ele é um cara técnico, e aí ele até brinca, ele diz assim, bom, com isso eu não estou dizendo que ele tem que estar no Real Madrid. A gente está falando de um nível em que, no futebol português, apesar do time ser limitadíssimo, muito ruim, ele se destacou. E que, para o nível do futebol brasileiro, entende o Quesada, que ele pode muito bem corresponder. E aí eu faço a minha análise de cá, dizendo que, calma, né? Eu não vou tecer nenhum comentário definitivo, nem a favor nem contra. Aliás, muito menos contra, né? O a favor eu tô me policiando, né? Porque realmente as informações são positivas, mas tipo assim, mas vamos esperar ele chegar, porque tem adaptação, tem o time que precisa desenvolver para ele também. E, cara, pelas informações é isso. Ele é um cara que faz pivô, é um cara que é técnico também com a bola nos pés, é um cara que é muito bom no cabeceio e que é centroavante, finalizador, fazedor de gol. É um cara que precisa de poucas bolas ali para poder resolver a parada, que é justamente o que o Corinthians está precisando. Inicialmente, o Ramon Dias, pelas informações de bastidores, até não queria muito o Héctor Hernandes, né, dentro da análise do scout do clube que foi feita, né, pelo Cifute e pela recomendação ao Ramon. Ele queria muito o Guido Carrijo do Estudiantes de La Plata. Só que custa muito, né? Os caras não querem liberar facilmente, ele só termina o contrato no final do ano e, de repente, chegaram para o Ramon com o bolo pronto, né, dizendo assim, olha, ele está livre no mercado. Então a gente consegue negociar com ele pelo valor que a gente quiser ou que ele aceitar. Tem o desafio de jogar no Brasil, que é sempre um desafio quando esses caras não têm maiores propostas por lá. E vamos combinar, né? Com exceção do Atlético de Madrid, e nem com exceção do Atlético de Madrid, mas ok, colocamos o Atlético de Madrid aí, onde ele fez a base, o Corinthians trata-se do maior clube da carreira do Héctor Hernandes. Então o desafio para ele está posto, né? Para ele poder chegar e talvez ser ídolo num outro continente, de uma das maiores torcidas do mundo. Então, isso provavelmente deve ter seduzido o cara, que, como eu disse, já está no Brasil. Questões burocráticas agora separam o anúncio. Ele não pode jogar terça contra o Bragantino, mas no Brasileirão, na Copa do Brasil e na próxima fase da Sula, o Corinthians avançando, ele poderá jogar. Héctor Hernandes, com muitos elogios de quem viu, claro, guardadas as devidas proporções, diante do nível que temos aqui no nosso futebol. O fato é que a gente vai ter que aguardar para ver, e eu não vou ser definitivo, acho que é uma
é uma medida ousada e até criativa na medida em que o Corinthians gasta menos ao pegar um jogador livre no mercado, que fez muitos gols na temporada passada, claro, dentro de um outro cenário, uma outra realidade. Dá para aplicar essa realidade aqui no Brasil? Eu acho que sim, ainda mais se o time estiver estruturado, com outros tantos reforços e com a sequência do trabalho do Ramon. Pelo menos é o que eu penso. E aí, fiel, muito bom dia, tudo bem com vocês? É isso aí, espero que de fato vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Se você curtiu o nosso vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a gente posta vídeos aqui todos os dias, diariamente, para você, fiel torcedor corintiano. E é um prazer, uma satisfação ter vocês aqui, os novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Os velhos, muito obrigado aí pela participação de vocês. Vocês sempre estão comentando, sempre curtindo os nossos vídeos, os nossos conteúdos, tá? Muito obrigado de coração. Lembrando, os créditos desse vídeo são de Laje Garcia, tá? E embora pra cima, eu acredito na reversão do nosso timão. O Ramon é um ótimo técnico. A diretoria já está planejando trazer mais reforços, novos reforços, reforços de peso, novo patrocínio. Tá. Eu sei que ainda tá essa crise aí no Corinthians, mas é tudo uma plantação. Então, aos poucos a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza disso, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai, Corinthians!